Sejamos todos bem-vindos a essa casa e que a gente possa, nesses breves minutos, que são muito breves, né? Às vezes a gente dedica esses minutos preciosos ao longo de um mês, 2 meses, e às vezes a gente diz assim: "Ô Senhor, eu fui lá na casa espírita, mas não recebi a ajuda que eu esperava." Aí o Senhor diz no seu inconsciente, lá dentro: "Mas meu filho, só foi uma vez. Você erra todo dia, de manhã, de tarde e de noite. E pensa que indo uma única vez resolverá todos os problemas. Precisarás permanecer um tempo maior em oração, em contato consigo mesmo internamente, para se conhecer, para se aceitar, para se ajudar e aí começar a resolver problemas." Não, aqui nós não estamos trazendo a questão de que é só dentro do templo religioso que você resolve os seus problemas. Não é essa a visão que a gente quer transmitir. O que nós queremos transmitir é: só Jesus poderá nos ajudar. E muitas vezes nós poderemos encontrá-lo numa pessoa caída, sofrendo com dificuldades, mas os desgastes comuns da nossa vida externa tiram de nós boa parte do nosso esforço. E quando a gente vai a um templo religioso, a gente recarrega as baterias. A gente sai mais forte para ir lá encontrar de novo aquele mesmo irmão caído que ontem nós ajudamos e que demos até roupa para ele. Ele se desvencilhou daquela roupa e está lá de novo, no mesmo lugar. Trocou por droga. E aí você diz: "Poxa, mas qual é a orientação da doutrina? Qual é a orientação dos espíritos mais lúcidos que vêm até nós? Ajuda e paz. Não fica olhando. Você coloca sementes. Nós colocamos sementes. Só que na ansiedade comum dos nossos dias, nós colocamos uma semente, nem sabemos se o solo está bem preparado e já esperamos uma árvore frondosa dando frutos. Não dá. Para a gente, o que eu quero dizer com isso? É a questão da fé. Você não constrói a fé com uma única palestra, com um único livro. Você constrói a fé, a esperança, a capacidade de se entregar a Deus com um longo caminho. Mas é um longo caminho de aceitação, de renúncia, uma série de coisas. Nós trouxemos hoje aqui a ideia de falarmos sobre um tema chamado vida e escolhas. Vida e escolhas. Por que a gente pensou nisso? Porque a cada ano, quando começa o ano, termina um, começa o outro, vem aquele momento, talvez de lucidez ou sei lá de quê, em que a criatura diz: "Eu vou mudar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou..." Aí deseja a esperança, deseja a fé, deseja a paz. O que mais se ouve é paz. Mas a pergunta é: você, eu, nós somos uns disseminadores da paz? Nós vivemos a paz, nós transmitimos a paz? E eu pergunto lá dentro de casa. Não preciso nem mudar muito o caminho. Dentro de casa. Quem sou eu? Eu sou dentro de casa uma pessoa pacífica. Eu sou uma pessoa agradável, porque eu posso vir aqui na tribuna e tratar todo mundo bem, mas eu posso chegar em casa e tratar as pessoas à minha volta de uma outra maneira. Então, o importante é um esforço de que você veio aqui, descobriu que tem determinadas dificuldades. Começa a pensar como solucioná-las, mas não quer dizer que de hoje para amanhã você já mude. Então,
tenha paciência, tolerância com os que estão à sua volta, mas também com você. Porque nós exigimos muito, mas eu já sei, já... Mas a questão não é saber só. A questão é transformar esse saber em ação. Ação aqui. Também não é aquela ação, vou fazer porque tem gente olhando. Não é esse tipo de ação. É aquela ação, vou fazer porque isso é correto. Vou fazer porque isso é justo. Porque faz o bem comum. Não que alguém está olhando, porque isso não traz benefício nenhum. Quando a gente vai fazer qualquer coisa para que os outros vejam e batam palma, coisa parecida, nós já recebemos algum louro, alguma coisa. É o que a doutrina fala, o que Jesus falou ao longo do tempo. Então, brilhe a vossa luz, palavras do Mestre, para que os outros, vendo a sua luz brilhar, glorifiquem a Deus. Como é que se brilha uma luz? Porque nós somos luz, mas a gente se apaga num monte de ódio, de raiva, de angústia, de mágoa, de tristeza. Quanto mais tempo, mais vai acumulando peso, dor, dificuldade, medo. Mas aí eu pergunto, o que Deus está ganhando com esse acúmulo todo que você está juntando? Porque isso, boa parte, você vai acabar levando para serem resolvidos futuramente. Quem sabe parar e começar a perceber onde estamos, o que poderemos fazer de diferente e começar a mudar alguma coisa. Mas não vamos olhar, tenho 10 problemas, vou mudar os 10. Não. Foca e começa devagar a ver como é que você chegará a alguma solução de trabalho nesse Mas começou, não vai mudar para amanhã. Também uma coisa demorada. Às vezes, alguns dos nossos vícios, é isso que nós falamos com o senhor Altamira ainda há pouco, às vezes alguns dos nossos vícios, a gente traz de 3, 4, 5 encarnações anteriores. Então não é um simples golpe da vontade só que resolverá. É a persistência. É o conhecimento, mas é a persistência, é a vontade, é um trabalho. É um trabalho que começa a partir do entendimento de que nós temos problemas. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas com o álcool. Como é que ela começa a resolver o problema dela sério com o álcool? No dia em que ela diz, eu sou um viciado, eu sou um doente, eu preciso do álcool. Então, naquele momento ela se sente doente, aí ela vai procurar ajuda. Porque enquanto isso, ela pode beber todo dia, ela pode desmaiar quase todo dia porque bebeu em excesso. Mas enquanto ela disser, não, tomo quando eu quero, a hora que eu quero, quando eu quiser eu paro. Não admitiu ele que está com problema. Agora, eu sou um doente, eu estou com problema, eu preciso de ajuda. Nessa hora ele começou a trabalhar. Porque é difícil, né? A gente admitir que é falível. É difícil a gente admitir que erra. Eu não erro. Quem erra são os outros. Não. Todos nós erramos. E isso é difícil. Então, é importante a gente entender. Estamos num plano de provas e expiações. Todos nós somos alunos repetentes. Já passamos a matéria várias vezes e ainda não aprendemos. E ela repercute novamente, está ali, diz, poxa, de novo, até a gente aprender. Porque é isso que vai fazer a gente sair mais leve do plano físico para o plano espiritual. Isso, às vezes, não nos deixa, muitas vezes as pessoas chegam na casa espírita, vão na conversa fraterna e lá reclamam que os seus sonhos não são muito agradáveis. Mas o que você pensa no acumulado do seu dia? O que você pensa? Como você age com as pessoas? Em que momento você parou para refletir ou para orar? Se todas essas respostas forem não sei, não, ou coisa parecida, está aí o motivo do teu sono ser desequilibrado, ser difícil.
Muitas pessoas ainda reclamam que não conseguem começar a dormir, mas ficam com o celular até a hora de estou cansado, agora vou dormir. Mas aí a luz que vem dele atrapalha o seu sono. Então é melhor meia hora antes desligar qualquer tipo de aparelho. Tem gente que fica com a TV ligada, com medo das coisas. Só que daí o sono vai no meio do filme, do noticiário, sabe? É uma coisa turbulenta. E aí a vida é feita de escolhas. Você pode escolher desligar a TV meia hora antes e abrir um livro, ler uma página, fazer uma oração. Vamos ver durante um períodozinho como vai começar a acontecer o entorno da sua vida, os seus sonhos, os seus pensamentos, a sua maneira de agir. Ela naturalmente vai começar a mudar. Aí você vai começar a se sentir leve. Nossa, o que está acontecendo? É uma coisa simples. Leitura, oração e vontade. Isso eu estou costumeiramente passando. Está com problema? Vamos começar com oração? Vamos começar com a leitura? Vamos começar com alguma coisa parecida? A pergunta é: quantos será que conseguem fazer uma oração e uma leiturinha durante um mês? Um mês, eu não estou pedindo muito, um mês. Será? Aqui está o resultado da sua busca. A volta mesmo aparece. Então, um mês, será que você consegue? É difícil. Porque é justamente aí que a gente erra. A gente erra por não persistir, por não ter vontade, por não buscar alguma coisa diferente, entenderam? Uma outra questão bastante importante, que muita gente briga com Deus. Mas vamos supor que nós até então entendemos Deus como um velhinho, cioso, ciumento, que fica dizendo: eu gosto desse, não gosto daquilo. Até dá para entender a questão da briga, porque foi uma visão que se colocou de um Deus à moda humana. E muita gente diz não tolerar a Deus, não gostar de Deus, não acreditar em Deus, porque é esse Deus que é falado para ele. É um Deus que persegue, é um Deus que só olha: é você, então você vai sofrer. Não. O Deus que a doutrina espírita trabalha é uma forma lúcida de ver a divindade, ainda com parcos recursos, porque é o que nós conseguimos dentro da nossa humanidade diminuída, pelo nosso pouco progresso. Então, a pergunta número 1 do livro número 1 da doutrina espírita: se perdesse tudo, tivesse só esse livro, a doutrina espírita estaria intacta. E a pergunta 1 desse livro é: que é Deus? E a resposta da espiritualidade é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí alguém vai pensar: então ele criou a dor, o demônio, criou outras coisas. Deus criou-nos e deu a liberdade da escolha. Essa liberdade da escolha veio a partir do momento em que nós tínhamos condições de discernir sobre o certo e sobre o errado. A partir desse momento, olha, você tem a livre escolha de seguir o caminho que você quiser. Qualquer caminho é lícito, é possível, você pode fazer. E isso até Paulo de Tarso, num determinado momento, na sua lucidez, chegou a dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí é que é importante. A hora que você começa a amadurecer, você começa a dizer: isso não me traz benefício nenhum, então eu não vou mais fazer. Não vou fazer coisas porque os outros querem que eu faça, mas no fundo eu que sofro. Então eu vou começar a selecionar o que é bom, o que não é bom para mim, para as pessoas à minha volta, para a minha família. Se eu posso voltar a dizer sobre a questão do bar, da bebida, não que esse vício, na verdade, não é um vício tão difícil, é aqui para a Terra, mas não é um vício tão difícil como outros vícios morais. Mas uma vez que aquele que vai ao bar e costuma consumir algo
começa a não ir, o que acontece com seus companheiros? Pô, tá virando careta, a mulher tá mandando, os filhos estão mandando em ti, tu não sei o quê. Aí o que acontece com ele? Ou ele dá valor a ele e à família, ou ele volta para lá. Dá valor aos amigos e ao vício. Assim é com qualquer tipo de vício. Tanto que perguntaram a Chico o que era tentação. E o Chico respondeu, o Chico é Francisco Cândido Xavier, se alguém não souber, né? Ele disse, a tentação, meu filho, é um cachorro bem grande, que corre atrás de você. E você corre, louco que ele te pegue. Louco para ele, pois é, eu estava indo, mas a situação me pegou e não pude sair. E aí, acabei errando. Sabe? Então você tenta encontrar uma desculpa para um erro que você sabe que não é certo. Porque onde está escrita a lei de Deus? Está aqui no Livro dos Espíritos, na consciência. Na consciência de qualquer um de nós está escrito a lei de Deus. Ela não está num livro, ela está na consciência de cada um de nós. E toda vez que a gente age de forma contrária à lei de Deus, a gente age contrariamente a nós mesmos. Porque nós somos luz, nós somos filhos de Deus. A tal ponto de Jesus dizer, sois deuses, podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Então olhem o potencial que cada um de nós tem. Por exemplo, o Cristo está lá há 2000 anos e ali naquele entorno conversa com alguns, de repente ele conversa com um senador romano chamado Públio Lentulus. Aí, um determinado momento, a boquinha da noite, um canto para que ninguém visse, o senador foi ter com ele. E aí, o Cristo é enfático em dizer para ele, senador, eis aqui um ponto luminoso e que você pode seguir hoje ou na noite dos tempos. Naquele momento, aquele senador orgulhoso, arrogante, não quis seguir o Cristo. Mas passou o tempo e ele começou a compreender, a tal ponto que veio a ser o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, num movimento mais saudável possível da obra de Chico. São mais, hoje, segundo algum material que foi impresso, reimpresso, trabalhado pelas editoras, tem cerca de 520 obras de Francisco Cândido Xavier. 520. Ah, mas você conseguiu escrever até hoje uma dissertação? Fez uma prova, escreveu 10 folhas? É fácil? 20 folhas? 50 folhas? Um livro. Hoje eu estava ouvindo um pedacinho de André Trigueiro, ele escreveu 7 livros. Trabalha as questões do clima, trabalha tantas outras questões. Mas, o que são 500 obras? E é lógico que Emmanuel não foi o único a trabalhar naquele movimento. Emmanuel era o editor-chefe daquele conjunto de trabalhadores. Ele era o coordenador. E por ali vieram muitos trabalhadores. E a obra do Chico vai ficar para quando nós voltarmos. Ela continuará ali, esperando o dia que a gente vai começar a abrir ali um monte. Um monte. Tem um monte de livro. Aliás, quem está em casa, eu garanto que dentro de casa tem livro.
que não está lendo. Como é que... Vamos pensar. Como é que Deus, como é que Jesus, como é que a espiritualidade vai te ajudar se tu não abre o livro? Ah, moço, mas eu não tenho dinheiro. Eu não posso comprar um livro espírita. Eu posso lhes dizer, a maioria de nós, novamente eu trago, tem um celular. E que geralmente tem uma internet. Se você tiver um celular com a internet, você entra no site FebNet e baixa de graça toda a coletânea dos livros de Allan Kardec. Todos eles estão lá para fazer download de graça. Não é desculpa para a gente não ler. As casas espíritas estão cheias de obras para emprestar ou para dar, mas ninguém quer pegar. Mas todo mundo quer aquilo que a gente ouviu, os que já passaram do Cabo da Boa Esperança para frente, ouviram falar daquela tal varinha de condão, né? Que, pum, bateu na cabeça, resolveu os problemas. As pessoas vêm buscando essa mágica, mas, como eu falei, a questão de construções infelizes ao longo do tempo, nós já viemos de várias encarnações com problemas. E não é num único ato, numa única palestra, num único passe que a gente começa a resolver problemas. A gente começa a entender que tem problemas. E aí começa a criar um cenário. Por exemplo, não conseguiremos, por mais que tentemos, sermos felizes sozinhos. Eu dou para você um carro, um avião, dou para você 1 bilhão de euros, o prédio mais chique, com tudo que você imaginar. Pega um prédio daqueles de Dubai, com um hotel lá em cima, com piscina, numa ilha paradisíaca, sozinho. Só você. Vai ser legal? Primeiro momento vai. Você vai pegar a tua Ferrari, tua Lamborghini, sei lá o que, vai andar para lá, para cá, até aquele... Mas eu vou falar para quem? Então eu preciso do outro. Até porque eu posso ter algumas habilidades, mas eu não tenho todas. Eu posso ter bastante roupa, mas daqui a pouco as roupas acabam. Quem vai fazer? Quem vai lavar? Quem vai... Entenderam? Por isso que a gente vive em sociedade. E essa sociedade, ela precisa de respeito de cada um de nós. Então, às vezes, você dá valor ao médico, mas não dá valor ao enfermeiro. Mas sem a asepsia do enfermeiro, o trabalho do médico vai ficar prejudicado. E o paciente poderá vir a óbito por causa disso. Sem o trabalho da pessoa que faz a limpeza, a higienização, olha quanto problema acontece. Ainda mais hoje, exatamente nesse momento que a gente está dentro de uma pandemia. Entenderam como cada um está numa função e nós dependemos uns dos outros? Então, Deus, que é a inteligência suprema, que não é o Deus velhinho sentado aqui na Terra, ele está no universo. E se fala em multiverso, se fala em outras coisas. Por exemplo, o nosso telescópio Hubble começou a mostrar maravilhas que a gente desconhecia. Sóis, planetas, asteroides, um movimento magnífico. Quem coordena tudo isso? Aliás, quem criou tudo isso? Quem criou sóis, por exemplo, como Sirius, que é algumas vezes maior do que o nosso, com um brilho mais intenso do que o nosso? Quem criou esse sol? Quem criou os planetas à sua volta? Quem criou a vida nesse entorno? Quem criou
presidente da nação mais poderosa. Quem criou a plantinha que hoje nasce e amanhã vai desaparecer. Cada coisa tem um cuidado. Eu poderia dizer que um corpo humano adulto tem cerca de 70 a 100 trilhões de células. Que cada uma delas é cuidada por Deus. Estamos todos imersos no fluido cósmico universal. Então, tudo que um faz aqui, o outro sente lá. A pandemia começou lá na China, numa cidadezinha. Cidadezinha não, uma cidade grande. Mas começou lá. Começou num cantinho da cidade grande. Espalhou. O que um faz, repercute na maioria. É como se nós estivéssemos no oceano. Vamos para lá, todo mundo vai. Vamos para cá, todo mundo vai. Vamos mudar alguma coisa na nossa vida? Quanta gente vai mudar? Se nós segurarmos um pouquinho, por exemplo, segurarmos um pouquinho a nossa língua, quando ela é ferina, quando ela traz dificuldades aos outros. Acho que a pandemia nos ensinou uma coisa, para a gente diminuir o falar porque os nossos ouvidos nas máscaras estão soltos, estão tranquilos, aqui não pega vírus, mas aqui tem um vírus letal, que às vezes uma palavra que foi dita e foi mal interpretada, ou foi interpretada ao pé da letra no momento de uma dificuldade de uma pessoa, levam outra pessoa até, infelizmente, o suicídio. Uma palavra. Um pai falando alguma coisa severa para o filho. O que vai ser desse filho ao longo do tempo? Você nunca vai ser nada. Se aquela criatura introjetar aquilo dentro dela, talvez ela não queira dar passos, porque afinal de contas, o futuro dela já foi desenhado no momento em que o pai havia perdido o emprego, soubera que, sei lá, passou por um momento difícil. Num segundo momento ele não falaria aquilo, mas você tirou a foto exatamente no momento que o pai falou, você nunca vai ser nada, e guardou aquela foto. Todo dia você abre e olha para ela, você nunca vai ser nada. Então, para você não dar certo na vida, meu irmão, minha irmã, você tem que todo dia se boicotar. Todo dia você diz, eu não presto, não sou nada, não valho. Todo dia. Porque o projeto de Deus para a nossa vida é diferente. Eu te amo, quero o teu bem, quero que você ame os outros. Quando vocês se amarem uns aos outros, como eu vos amei, palavra de Cristo, tudo muda. Tudo muda. Muda o seu olhar, muda a sua volta, muda o sistema. Nós passaremos do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração sim. Mas quem quer? Quem está disposto a buscar alguma coisa? Quem está procurando algo? Tem uma história, lá na nossa casa a gente pede licença para o seu Luiz. Seu Luiz, dá para nós contar a história, porque ele conta bastante história, né? Ele gosta de contar uma historinha. E eu vou pedir licença para vocês para contar uma história de que havia um profissional de alto gabarito. Ele era um carpinteiro, mas já estava num período bastante avançado, cansado, já tinha trabalhado mais de 30 anos numa empresa só. E chegou um momento em que ele se sentiu saturado, cansado de martelo, serrote, cordaceiro, bateção, medição, cobrança, reclamação. Ele chegou um dia e disse, olha, não quero mais trabalhar. Vou lá pedir minha demissão, vou me aposentar e não quero mais fazer isso. Chegou para o seu amigo, que o dono da empresa era seu amigo particular, e disse, meu caro amigo, não quero mais trabalhar, preciso descansar já. Olha, trabalhei a minha cota máxima, não aguento mais.
E o amigo disse: olha, eu aceito até a sua aposentadoria, a sua demissão, enfim, você sair da empresa. Só que eu havia me comprometido com uma última casa. Eu pediria encarecidamente pelo nosso convívio de 30 anos que você fizesse mais uma casa. O velho carpinteiro foi para casa chateado, preocupado, mas pensou, poxa, afinal são 30 anos de convivência. Tá bom, eu vou fazer essa casa. Mas aí já começou com má vontade. Começou a construir a casa, assim, sem muito cuidado com detalhes. E quando você não cuida nos centímetros das diferenças, e a casa não ficou muito ajustada, não ficou muito alinhada, esquadrejada o suficiente, a altura não foi medida, ou a madeira que veio era diferente também. Tá acabando, não estou nem aí. De qualquer jeito, só vou me livrar desse tipo de serviço. E o projeto da construção da casa continuou até o término, até o dia em que ele fora fechar a porta, passar a chave para entregar ao seu amigo. A janela sabia-se que não estava bem arrumada. A porta já estava arrastando no chão. Enfim, os pisos colocados eram meio tortos, mas enfim, não queria mais saber, sabe? Aquela coisa. E aí, chegou com a chave em mãos, já, olha, meu amigo, está aqui a chave. Terminei meu último empreendimento, agora eu vou descansar. Ao entregar a chave, o seu amigo não pegou a chave assim. E começou a dizer: olha, eu tenho um carinho muito especial por você. Foram 30 anos de trabalho. Você fez bastante coisa. Essa casa é tua. Você construiu a sua casa. Ela é sua. Toma, faça bom proveito. Obrigado por 30 anos de trabalho. E aí o velho carpinteiro percebeu que ele estava com um problema. Ele construiu milhares de casas maravilhosas. Porém, quando ele construiu a casa dele, ele construiu uma casa defeituosa. Construiu a casa mais feia de todas as que ele havia construído, foi a dele. E ele começou a pensar: poxa, se eu soubesse que eu estava construindo a minha casa, eu teria feito tudo diferente. Aí eu pergunto para você: como está a construção da sua moradia? Porque todos os dias nós montamos estruturas onde moraremos. Mesmo que amanhã você venha a desencarnar, você não mudará nada, você continuará sendo você. A gente costuma orientar irmãos que infelizmente estão pensando em tirar a sua vida por dificuldades, quaisquer que sejam elas. A gente diz assim: olha, meu amigo, você não vai conseguir se deletar, você continuará. Então não faça. Não agrida o seu corpo, não perca essa sua ferramenta que é uma obra divina para a sua felicidade, não jogue ela fora, porque ela é o seu lugar melhor, o seu momento melhor é você estar aqui nesse momento. Então, poderia dizer a vocês, para a gente encerrar, que nós poderemos construir também com o auxílio divino um espaço de vida futuro muito melhor. E ele começa hoje, ele começa agora. Porque se deixar para a semana que vem ou para o ano que vem, provavelmente poderá ser tarde para alguns. Então,
Aproveite o momento em que Deus te chama. Vem cá, fulano. Vamos começar a fazer uma manhã diferente. Vamos começar a construir a sua casa de uma forma diferente. Porque afinal de contas você viverá numa casa. Então faça essa casa da melhor maneira possível. Tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado pela espiritualidade, pela inspiração. Obrigado pela casa, pelo convite. Que a gente possa transformar nossos pensamentos em atitudes. Boa noite.